Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 21º dia de estudo do livro Uma Vida com Propósitos, Para Que Estou na Terra. E hoje nós encerramos mais um bloco de vídeos, sendo que esse estudo é composto por 40 vídeos, onde em cada vídeo nós abordamos um aspecto especificamente conforme a visão do autor, para que a gente possa descobrir o nosso propósito divino, para que estamos aqui na Terra. E o tema de hoje é protegendo a nossa igreja. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Isso está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 14. É sua função proteger a unidade da igreja. Quando a gente fala em unidade, a gente está falando em união. Que os membros da igreja vivam em união, tal qual o corpo de Cristo, conforme a palavra nos diz. Todos os membros do corpo estão vivendo em sincronia, cada um cumprindo a sua função, para que o corpo todo funcione perfeitamente bem. Isso é o que a palavra nos diz. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nada no mundo é mais valioso para Deus do que a sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia da sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz que façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3. Concentre-se no que temos em comum, não nas nossas diferenças. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Romanos capítulo 10, versículo 12. Partilhamos a mesma salvação e a mesma visão de futuro. Claro que a unidade da igreja depende da comunhão dos membros, e a comunhão dos membros depende do amor, única e exclusivamente. Porque todos somos diferentes, cada um foi criado de um jeito e justamente Deus nos criou assim, porque através das diferenças nós pudéssemos aprender a respeitar e conviver em harmonia com os nossos irmãos. Se Deus quisesse igualdade, ele teria feito todo mundo com a mesma fachada, todo mundo igual, mas ele fez todo mundo à imagem e semelhança dele, porém cada um com características diferentes, e são essas características que vão colaborar para que essa diversidade seja tão maravilhosa e que funcione perfeitamente bem. E quando a gente fala de pessoas que são diferentes, que foram criadas de formas diferentes e muitas vezes vêm de lugares bem diferentes, é natural que haja conflitos. Se na mesma família os irmãos já se brigam, imagina a igreja com tanta gente diferente, com tantas opiniões, enfim. Então é natural que surjam conflitos, mas é nosso dever amenizar a situação, não colocar panos quentes, resolver a situação de forma amigável e amorosa. Esse é o nosso papel. Seja realista em suas expectativas. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Outros fiéis irão decepcioná-lo, desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Eles são sua família, mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los. Quanto a isso, Deus nos orienta que sejam pacientes uns com os outros,
fazendo concessões às faltas dos outros por causa do amor que há entre vocês. Efésios capítulo 4, versículo 2. Isso quer dizer que somos diferentes, precisamos respeitar e aceitar as diferenças, e a gente também precisa entender que nós também não somos perfeitos. Então, em algum momento, voluntário ou involuntariamente, alguém vai se decepcionar também com a gente. E a igreja é composta por membros imperfeitos. Automaticamente estamos sujeitos a conflitos. Mas é justamente o amor de Cristo, que vai nos manter fiéis e firmes ao mesmo propósito, que é a vida eterna. A gente precisa ter claro que toda igreja tem dificuldades, tem problemas e eventualmente vai te desapontar e vai te desagradar. É fato. Por quê? Porque a igreja, embora seja o corpo de Cristo, ela é feita de pessoas imperfeitas, assim como eu e você. Então significa que se você trocar de igreja, automaticamente, nesse outro lugar que você começará a frequentar, em um determinado momento também vai haver conflitos e discordâncias, porque as igrejas são feitas de pessoas imperfeitas. Todos temos falhas, e trocar de igreja não resolve a situação, até porque as outras igrejas também têm as suas falhas. Num primeiro momento, talvez você seja muito bem recebido e se sinta muito bem, mas com o passar do tempo vai perceber que há falhas em todos os lugares, porque quem faz a igreja são as pessoas, e as pessoas não são perfeitas. E aliás, se houvesse uma igreja perfeita, nem eu nem você poderíamos entrar, porque somos imperfeitos. A gente precisa entender, não é trocar de igreja, é ajustar para que a gente consiga viver em união. Por isso esse capítulo ele é tão importante, porque aqui a gente vai entender que não basta trocar, a gente precisa sim se consertar para se manter firmes e unidos no mesmo propósito, que é uma eternidade com o Senhor. Prefira incentivar a criticar. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente o Senhor é que é capaz de fazer os ajustes necessários. E se todos nós somos servos, que direito temos de julgar alguém? Partimos do princípio que somos todos imperfeitos e todos somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Todos somos servos, então nós não temos o direito de criticar alguém, porque estamos na mesma posição. Quem tem esse direito é o Senhor, que vai usar justamente essas divergências para nos aperfeiçoarmos. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando os irmãos deveria ser aplicado na edificação da igreja e dos irmãos. Recuse-se a dar ouvidos à fofoca. Todo aquele que vem falar de alguém para você, nas suas costas fala de você para outra pessoa. Que tenhamos ouvidos sensíveis e que possamos cortar o mal pela raiz. Olha que interessante a colocação que o autor faz. Ouvir uma fofoca é como receptar uma mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Ah, mas eu não falei nada, mas ouviu. Se você deu corda para que alguém falasse, você está sendo tão culpado quanto. É triste constatar que no rebanho de Deus, as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Fazemos parte de um mesmo rebanho e muitas vezes as pessoas deixam simplesmente de frequentar a igreja,
colocando em risco até mesmo a sua salvação em função de desavenças com outras pessoas. Que direito nós temos de privar alguém da comunhão, da vida em sociedade, da nossa igreja, de fazer parte do corpo de Cristo? Que direito nós temos? Justamente a palavra do Senhor nos diz o contrário. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra nos traz várias lições contrárias a isso, que devemos sim buscar trazer pessoas para fazer parte da igreja. As pessoas precisam ter a curiosidade de conhecer esse Deus a quem a gente serve, ao ver o que Ele fez na nossa vida, no sentido de transformar o caráter, a personalidade e também dos milagres que a gente recebe todos os dias. Não que ser cristão seja fácil, o próprio Jesus nos advertiu do contrário. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente precisa compreender que o nosso papel é agregar a igreja e não fazer dissensões para que as pessoas deixem de frequentá-la. E depois seremos cobrados por isso também. Então que a gente tenha essa clareza. E se não for para ajudar, que pelo menos não atrapalhemos. Certo? Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem nós estamos aborrecidos. Então que a gente tenha essa coragem de buscar a pessoa e tentar resolver isso quanto antes. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, as feridas vão ficando mais profundas, além de que tem vários outros problemas, a gente não fica em paz, as nossas orações não conseguem subir, porque se a gente tem algum problema com alguém, precisamos primeiro resolver esses problemas para então poder orar e adorar ao Senhor. Uma outra orientação que a palavra nos deixa: apoie seu pastor e outros líderes, sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles, eles estão atentos à condição de vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Isso está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Você prestará contas a Deus sobre o seu comportamento em relação aos outros líderes e também aos outros irmãos. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo quer e precisa ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. Que as pessoas tenham o desejo de congregar conosco e fazer parte desse corpo de Cristo e que possamos viver em paz e harmonia conforme as instruções deixadas pelo nosso Senhor. Tema para reflexão: tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Versículo para memorizar: portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Isso está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Pergunta para meditar: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica neste exato momento? Fica a pergunta, e que você realmente possa se encontrar, possa pertencer a uma igreja e saber o quão maravilhoso é viver em paz e harmonia com os outros irmãos. Que você encontre o seu propósito de vida e que Deus o abençoe grandemente. E se você perdeu algum vídeo dessa série, volta lá no canal que tá tudo guardadinho lá te esperando. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada e te vejo no próximo vídeo. Um abraço.